sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Então vamos falar sobre a importância da construção do pensamento científico na formação do professor de educação básica. O texto inicia com uma reflexão de Rubens Alves, 1982, sobre o senso comum, afirmando que o pensamento nasce de um problema e a ciência começa com questões a serem resolvidas. A ideia central é que, ao ensinar ciência, os professores devem focar não apenas nas respostas, mas também na formulação dos problemas. Alves, 1982, destaca que a educação científica, muitas vezes, se concentra em ensinar aos alunos a dar respostas, em vez de ensiná-los a formular questões. A crítica é feita ao modelo de ensino tradicional, que favorece a memorização e a repetição de respostas prontas, sem o devido aprofundamento na formulação e compreensão dos problemas científicos. O exemplo dado é o da conta de água mensal, sugerindo que o processo de investigação científica pode começar com questionamentos simples sobre o que pode estar errado. Exemplo, o consumo de água. Esse questionamento inicial é crucial para resolver um problema, ilustrando como a ciência começa com uma dúvida, levando à busca por respostas. A importância dos questionamentos para a resolução de problemas é reforçada, destacando a visão de Alves, 1982, que define a solução de um problema como o caminho para sair da situação atual e alcançar uma solução desejada. O pensamento científico envolve justamente a capacidade de identificar problemas e buscar soluções. Polya, citado neste slide, compartilha uma visão complementar, afirmando que o professor deve ajudar o aluno a levantar as mesmas perguntas e seguir os mesmos passos repetidamente. O objetivo é orientar o estudante a focar no desconhecido, essencial para a resolução de qualquer problema científico. O slide enfatiza que a ciência começa com problemas e que o objetivo da ciência é descobrir a ordem oculta por trás dos fatos. A aprendizagem da ciência é vista como um processo progressivo que modifica e aprimora as habilidades do aprendiz, aproximando-o da compreensão científica. A explicação do senso comum como conhecimento básico, compartilhado por todos, é apresentada. O senso comum é adquirido por observações cotidianas e transmitido entre gerações, sendo a base inicial para a construção do conhecimento, mas sendo necessário ir além dele para o desenvolvimento de uma compreensão científica mais aprofundada. A crítica de Berger e Luckmann, 1967, sobre o conhecimento do senso comum é trazida à tona. Eles afirmam que o conhecimento comum é aceito sem dúvida até que um problema surja e desafie essa compreensão. Na ciência, teorias são mantidas enquanto funcionam adequadamente, sendo abandonadas quando falham, o que é um processo contínuo de evolução do conhecimento. Então, eu coloquei essa definição que veio da Wikipédia, mas você acha também nos livros de filosofia e tal, né? Acha essa ideia de senso comum. O senso comum pode ser definido como conhecimento comum a todos, conhecimento comum a todos. Ou seja, é uma forma de raciocinar, entender e pensar sobre algo. Esse conhecimento é adquirido através da observação de vivências pessoais e coletivas e é passado de geração em geração. Então, vocês notam alguma ligação com a sala de aula? Então, esse conhecimento é adquirido através das observações de vivências pessoais e coletivas e é passado de geração em geração. Outra coisa, é uma forma de raciocinar, entender e pensar sobre algo. Então, isso aí está na nossa prática, na nossa vivência durante todo o tempo. Aí, o que acontece? Esse outro aí, o Bergman e o Luckmann, o que eles fazem? Eles falam sobre o conhecimento. Então, esse conhecimento da gente, a gente fica pensando assim, eu conheço, vamos pensar o seguinte, eu faço mestrado, já tenho conhecimento, preciso fazer mais nada. Já está bom, não preciso ler, não preciso estudar, não preciso fazer mais nada. Mas aí ele fala assim,
que a validade do meu conhecimento acerca da vida cotidiana é simplesmente aceita, sem qualquer dúvida, até que apareça um problema que não pode ser resolvido segundo as suas instruções, até que isso aconteça. Na medida em que meu conhecimento funciona de forma satisfatória, geralmente eu suspendo todas as minhas dúvidas a seu respeito. Então, quando é que ele vai começar a falar sobre aquilo? Quando surge um problema. Então, quando surge um problema, né? Então, ele vai falar, ó, que na ciência ocorre a mesma coisa. Então, a pessoa fala assim, não, eu entendo muito disso. Até que aconteça algo diferente e aquilo que ela achava que era simplesmente certo, não tinha variação, não tinha outra solução, não tinha outro jeito, passa a ter uma coisa mais valiosa do que aquilo. Então, se uma teoria funciona de uma forma adequada, o cientista não tem como colocá-la em questão. Então, uma teoria funciona, então não tem que preocupar. Assim, quando a teoria deixa de cumprir o prometido, ou somente cumpre parte das promessas, é abandonado e outra teoria mais eficaz é criada. Isso aí, gente, é muito comum a gente observar na, na vida da gente, né? A gente vê assim, né? Vamos supor, minha televisão estragou. Aí eu vejo que não tem solução, então ela está vencida, não tem solução. Aí eu vou comprar outra. Mas aquela televisão que eu tinha já não existe mais. Já não existe mais. Por quê? Agora tem uma muito mais moderna. E elas vão ficando tão modernas, que de vez em quando a gente vê assim, nossa, ela já está conversando comigo. Tão moderna que elas vão ficando. Então, o conhecimento é do mesmo jeito. Quer dizer, a evolução tecnológica aconteceu, os objetos modificaram, né? Então, aquilo que eu conhecia deixou de ser válido. Então, o conhecimento tem que cuidar dele, né? Não pode falar assim, eu já sei isso, está pronto. Aí eu quis falar um pouco da ciência, né? Como que o pessoal pensa na ciência inicialmente. E depois eu quis falar na sala multisseriada pelo seguinte, porque eu coloquei assim, ó, a sala de aula e a formação de professores. Qual é a exigência? Qual é a exigência? Então, será que tem uma exigência diferenciada para escolas multisseriadas, para salas multisseriadas, para salas comuns, assim, seriadas, né? Aí eu estou lembrando aí desse Santos Inútil. Mas aí, com relação a essa questão das salas multisseriadas, o que acontece? A experiência que eu tenho é que a minha irmã mais velha, ela abriu uma sala multisseriada. Como que isso aconteceu? Meus pais moravam numa chácara, aí minha irmã morava com eles, e aí os meninos da redondeza iam lá para ela tirar dúvida, ensinar as tarefas, alguma coisa assim, né? Iam lá sempre pedir essas coisas. Aí os pais, vendo que dava solução, dava resultado, aí perguntaram se ela não queria abrir uma sala. Queria abrir uma sala. Aí ela disse o seguinte, mas tem aluno, né, de tudo quanto é jeito, tem aluno do primeiro ano, do segundo, terceiro e tal. Não, mas você dá conta, tal, né? Abriu uma sala multisseriada. Aí, no início, não tinha local, e aí foi feita a proposta para ela dar aula na cobertura de um curral. Fez a limpeza, tal, pôs quadro, e ela começou dando aula assim. Aí, gente, o interessante dessa situação que eu achei é que foi uma proposta vinda da comunidade. Então, a comunidade quis, e a partir daquele momento que eles se interessaram, começou a surgir uma organização de escola. Aí, o que aconteceu? Passou, acho que uns 2 anos, aí a prefeitura resolveu tomar conta da escola, da sala dela. E aí, nesse tempo, o que aconteceu? Por que eu coloquei essa parte, né? Aí, nesse tempo, o que aconteceu? Quando fez o prédio, aí a prefeitura fez 2 salas. Aí, o que aconteceu? Foi dividido entre 2 professoras. Então, 2 professoras trabalhavam na sala multisseriada.
Mas aí também eu ficava curiosa, né? Como é que ela fazia para dar aula para primeiro, segundo, terceiro e quarto ano? Aí ela falava para mim que dividia a sala em 4 partes. Aí ela dava, por exemplo, leitura para um, enquanto ela explicava coisas para o primeiro grupo. Aí ela explicava coisas para o primeiro grupo, aí ela dava atividade para eles, aí passava para o segundo grupo. Aí aqueles lá estavam fazendo atividade, depois continuava com a leitura e tal. Aí a mesma coisa ela fazia com o segundo, com o terceiro e com o quarto grupo. De tal modo que quando chegava no final da aula, todo mundo estava fazendo atividade, né? E aí tinha feito todas as atividades de, vamos supor, de matemática, de leitura e tudo. E, assim, o resultado desse trabalho dela era muito bom, assim, ela via que ele era muito bom quando os meninos saíam na quarta série e vinha para as escolas de Goiânia e saíam bem, ia lá contar para ela. Então, aí eu vendo esse pedaço aí, me lembrou demais essa história lá vivida por ela, né? Que a escola multisseriada é uma forma de organização escolar predominante nas áreas rurais. Essas escolas muitas vezes são compostas por uma ou duas salas de aula, sendo formado de turmas heterogêneas de alunos que se encontram em nível de conhecimento, ano de escolaridade e idades diferentes, em um mesmo espaço, sob a responsabilidade de um único docente. Então, ela começou na responsabilidade, sendo a única professora, né, responsável por 4 séries, que era o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? Então, as salas multisseriadas, elas chamam atenção por essa razão, gente, como que o professor consegue vencer, consegue fazer uma organização de modo a ensinar o conteúdo para os alunos. Então, ela chama muita atenção nessa ideia. Como que o professor faz? Como que ele trabalha? Ele se sente satisfeito, ele cria algo para no final, ter um bom aproveitamento, ele se sentir satisfeito, os alunos também, né? Como que é isso? Então, aí, continuando, né? Vamos pensar aqui o que a gente está falando mais sobre isso daí. Aí ele fala assim, que esse modelo de organização ocorre tanto nas zonas rurais, meio rural, né? Aí, é o que eu estava dizendo, é considerado um desafio para os professores. Um desafio. Eu falo que é um desafio grande. E o pessoal que trabalha com essas turmas tem o meu respeito, porque como pensar uma metodologia, como pensar uma forma de ensinar os alunos de diferentes anos, diferentes idades, né, no mesmo espaço. Então, muita gente faz crítica, né, pensa que esse tipo de escola não deve existir, muitas vezes porque acha que não tem qualidade, né? Mas, por outro lado, né, os autores dizem o seguinte, que ela está revestida de possibilidades de avanço no trabalho pedagógico, desde que compreendida a sua potencialidade, como potencialidade. Então, esse professor que consegue organizar a sala, consegue ter avanços, né, no trabalho pedagógico, ele está abrindo caminho para isso daí, revestida de possibilidades de avanço no trabalho pedagógico. E isso, gente, eu vejo que, por exemplo, nos cursos de licenciatura, a gente não tem isso. Nos cursos de licenciatura, a gente tem, assim, alunos de diferentes períodos, né? Mas quando eu penso, assim, na matemática, um cálculo segue o outro, não é como aí, tá vendo? Um cálculo segue o outro. Ah, não, são todo mundo no mesmo espaço. Ela tem que socorrer todo mundo, ensinar o conteúdo para todo mundo no mesmo espaço. E aí, o que acontece? Então, essa crítica, muitas vezes, eu acredito que é porque as pessoas não têm uma noção, assim, uma noção que eu falo, uma noção de vivência, de experiência, de conhecimento da escola multisseriada. Não foi lá para ver como é que funciona, como o professor trabalha, o que ele faz para resolver os problemas, né? Então, eu penso que as críticas são desse tipo, né? Eles não foram lá, né? Então, aí tem essa coisa aí, gente, mas não preocupe com isso. Como que é o currículo, né? Isso aí, gente, é posto por esses autores aí, né? Eu, por exemplo, gostaria de saber de vocês como que é o currículo que vocês trabalham. Vocês estão trabalhando, seguindo o BNCC? O que é que vocês estão fazendo, né?
Por que eu estou falando isso? Quando pensa em currículo escolar, quando a gente pensa em currículo escolar, é a mesma coisa de você pensar no currículo Lattes. O currículo Lattes é um local onde você, é um local, né? Onde você coloca a sua vida. Você coloca a sua vida, você vai colocando tudo que você fez, seja na área de ensino, seja na área de publicação, seja na área, tudo que você fez. Está tudo lá, sua vida está lá no currículo Lattes. O currículo da escola é mais ou menos parecido. O que acontece? Quando a escola apresenta seu currículo, mais ou menos ela diz para você que tipo de aluno ela vai formar. Então, mais ou menos, ela vai dizer isso para você. Que tipo de aluno você vai formar? Então, aí, por exemplo, nesse caso, ele fala um pouco disso, né? Então, constitui-se um conjunto de atividades, política e pedagógica, desenvolvidas na escola, mediadas pela prática social, tendo o papel de proporcionar a compreensão da sociedade e seu movimento e a formação integral do indivíduo, promovendo o desenvolvimento das capacidades humanas complexas, das operações lógicas do raciocínio, dos sentimentos éticos e estéticos, da autonomia e da conduta. Então, o currículo deve conter essas coisas. Então, de acordo com o currículo, você sabe que tipo de ensino que você está apresentando. Ou que tipo de aluno vai sair daquela escola. Aí também, né, o que acontece com a questão da escola, né? O que acontece com a escola? Era uma instituição social responsável pela difusão, acesso ao conhecimento historicamente. Aí, gente, o que acontece é que produzido pelo conjunto de indivíduos, na sua forma mais elaborada, como ciência, arte, filosofia, que deve ser transmitida a todas as gerações, a novas gerações. Conhecimento transmitido pela escola não é qualquer conhecimento, mas um conhecimento elaborado, sistematizado, dosado, de modo a que a criança vai dominando o saber necessário ao seu desenvolvimento. E aí, gente, o que a gente fala sobre isso daí? Veja bem, a escola, além disso daí, atualmente, ela precisa dar ao aluno também um desenvolvimento científico. Alguma coisa nesse sentido deve também aparecer na escola. Por que isso? Vocês estão lembrando que na época da pandemia, um dos maiores problemas que surgiu foi tanto assim por parte do professor quanto dos alunos, foi a questão tecnológica. Então, além de todos os saberes, ainda tinha de preocupar com a questão tecnológica. Por quê? O aluno não podia ir na escola, o professor não podia ir na casa do aluno. Aí, o que aconteceu? Teve que utilizar meios tecnológicos para ir até os alunos. Então, quer dizer, além de tudo isso que a escola tem, ela ainda tem que preocupar com esse lado tecnológico, né? Esse lado tecnológico. Eu ainda lembro dos meus alunos participando do programa Bibid, não sei se vocês têm esse programa aí, né? Aí, eu sei que tem o programa Bibid, de educação do campo, tal, não sei se vocês têm aí. Mas eu lembro dos meus alunos, numa determinada época, a gente preparando aquela quantidade incrível de vídeos para as professoras levar para os alunos, ou se não, o que a gente fazia? Publicava via celular, resolução de exercícios para ajudar as professoras, né? Então, essa ideia, né? Essa ideia, ela tem que estar também difundida na escola. Então, com essa questão, com a falta da tecnologia, muitos alunos deixaram de ir à escola, muitos alunos deixaram de participar, porque eles perdiam, né? Por exemplo, de uma aula para outra, se ele não estava presente, ele perdia muita coisa. Além do mais, a perda dos alunos, então, foi uma coisa, assim, triste. A outra coisa é a formação do professor, porque durante a graduação também, embora tenha disciplinas de tecnologia, mas não tem uma disciplina específica para esse uso, como se fala, didático. O professor pode
apresentar, pode fazer para poder elaborar suas aulas. E nem ensina a elaborar uma aula usando um aparelho tecnológico. Então, isso aí não ensina. Geralmente, os meninos vão aprendendo na disciplina estágio. Por quê? Porque a gente vai cobrando deles as apresentações e vai insistindo para eles fazerem coisas diferentes. Usar alguns aplicativos, usar o projetor, né? Mas, em geral, não tem uma disciplina específica para isso. Tem aquelas disciplinas introdutórias, né? Introdução à computação, tal, mas não é a mesma coisa. Aí, o que acontece? Então, a formação de professores também, nesses casos, ela é uma coisa, assim, que está sendo cobrada em todos os momentos aqui. Essa formação do professor. Aí, está falando também das escolas multisseriadas, né? Então, apresenta esse olhar sobre as escolas multisseriadas, os autores, né? As escolas multisseriadas podem avançar no sentido de apontar novas formas de planejamento das atividades pedagógicas. Tá vendo? Então, eles estão trazendo, assim, uma responsabilidade de vocês também construir coisas diferentes, tá vendo? Ou melhor, eu acho que eles estão confiando e os professores também, nas escolas multisseriadas, participam, né, desse avanço, né, em termos de melhoria do ensino e da formação do professor, formação continuada. Para uma sala multisseriada, pode-se elaborar um planejamento único, eles dão essa sugestão, não sei se funciona, né? Eu lembro só do caso da minha irmã. Para uma sala multisseriada, pode-se elaborar um planejamento único para a turma, de acordo com os conteúdos planejados para cada etapa, com distribuição de tarefas de acordo com a complexidade do conhecimento e adequação de cada nível de desenvolvimento psíquico. Pode passar pela eliminação das séries e pautar nos níveis de aprendizagem dos alunos, garantindo dessa o acesso ao conhecimento sem que nenhum aluno fique para trás. Aí eu fiquei pensando no que eles falaram. Aí, para mim, tem dois problemas. Por exemplo, quem faz a licenciatura, ele não foi preparado para uma escola multisseriada, para uma sala multisseriada. Aí, então, por exemplo, quando você vai dar aula, acaba que você fica se formando. Você começa a aprender, você começa a criar a partir do que você tem. Outro problema que eu vi, quando eles falam do planejamento das aulas, planejamento do conteúdo, foi a questão do livro didático. E livro didático vai atender uma sala multisseriada nessa ideia deles. Porque eu teria que ter um livro que fosse, pensando assim, vou pensar no caso da matemática, né? Eu não poderia ter um livro, assim, por exemplo, que tivesse um conteúdo o mesmo livro, assim, um conteúdo de frações, depois um conteúdo de geometria, depois tal. Não, teria que ter um conteúdo que fosse avançando. Tenho frações, vou avançando em frações. Tenho conteúdo de geometria, vou avançando em geometria. E, geralmente, os livros didáticos, eles não fazem isso. Eles dão continuação, mas no outro livro didático. Não é o mesmo livro didático. Isso, para o professor, geralmente, assim, eu acredito, não sei, que às vezes vocês estão muito avançados. Eu acredito que seja um problema. Como você fazer para trabalhar dando uma sequência para todos os alunos quase que ao mesmo tempo, né? Então, aí eu vejo que é uma dificuldade. Mas, enfim, eu penso que como eu acredito também em professores criativos, né? Eu falo isso para os meus alunos. Eu acredito na criação de vocês. Então, o que acontece? Eu acredito que vocês devem pensar e arranjar uma forma de avançar no sentido que eles estão falando. Então, eles acreditam, gente, que pode avançar nesse sentido, né? Principalmente que seja de exemplo as formas de planejamento das atividades pedagógicas, né? Mostrar para as pessoas que é possível fazer esse tipo de planejamento. Aí eu vou falar um pouco sobre a formação de professores, né? Então, a gente está querendo falar de desenvolvimento científico, né? A gente quer falar disso daí. E a gente nota que o mundo, ele não para, né? Quando a gente pensa,
ele não para. Então, ele fala, ó, que ocorrem no desenvolvimento científico estão relacionados com a leitura crítica do mundo contemporâneo. Então, eu preciso olhar para o mundo contemporâneo e ver o que eu preciso desenvolver cientificamente. Ó, por meio de ações que facilitem o ensino e a aprendizagem. Então, isso modifica a forma do papel do professor e a sua formação. Deve envolver a compreensão de que os saberes docentes vinculados à prática docente tornam-se fundamentais nesse processo, contribuindo para o ensino diferenciado por meio de ações interativas. Então, quando fala dessas ações interativas, são ações que vocês fazem de um modo diferente, usando tecnologia, né? Que permite a construção do conhecimento de forma individual ou coletiva. Então, aí, novamente, mostra que o professor, ele precisa ter esse avanço tecnológico olhando para o que o mundo, né? Para a leitura crítica do mundo. Então, o que precisa para facilitar o ensino e a aprendizagem? O que falta? Então, os meninos reclamam, às vezes os alunos reclamam, ou os professores reclamam, isso nas turmas seriadas, né? O uso do celular na sala de aula. Ah, mas eles ficam o tempo inteiro usando o celular na sala de aula. Esse também é um problema. Mas será que esse celular não podia, de repente, contribuir para a aprendizagem dos alunos? É uma questão que podia pensar? Será que aí tem também um aplicativo lá que faz alguma coisa? Faz desenhos de geometria, faz alguma coisa. Aí, será que se os meninos aprenderem esse aplicativo, será que contribui para a aprendizagem, por exemplo, da geometria? Então, a formação do professor e também o ensino, ele tem que sair para essas outras vertentes, né? Para esses outros lugares. Então, tudo isso aí vai envolvendo a compreensão que os saberes docentes, vinculados à prática docente, tornam-se fundamentais nesse processo, contribuindo para um ensino diferenciado. Então, aí, gente, a formação do professor, ela está sendo vista, né, como uma coisa muito importante para melhorar o ensino e a aprendizagem. A educação científica desejada pode ser encontrada em diversos caminhos, entre eles na função da ciência, arte, aprendizado e diversão. Aí vocês podiam pensar assim, né? Ah, mas como que a gente vai fazer? Ó, a fusão entre ciência, arte, aprendizado e diversão. Aí ele vai falar, né, que a linguagem da arte permite um pensar crítico e reflexivo, do qual o novo possa ser experimentado, deixando de seguir apenas por caminhos já demarcados, onde as possibilidades de reinventar tornam-se infinitas. Isso daí, gente, também é uma coisa que podemos pensar, né? Podemos pensar. A BNCC, por exemplo, o que parece que ela quer de nós, né? Porque, assim, por mais que a gente lê a BNCC, a gente sempre tem dúvidas, o que pensar. Por exemplo, no caso da matemática, a gente vê que um caminho para o caso da BNCC seria a resolução de problemas. A resolução de problemas. Por quê? Porque a resolução de problemas, ela amplia os horizontes. A resolução de problema não é só o problema, tem as outras coisas além do problema, né? Então, para nós, o que acontece? Ela pode proporcionar atividades diferenciadas. A outra coisa é que, quando ele pensa em usar a arte, né, ele pensa também, né, que pode fazer o quê? Alguma atividade envolvendo a arte que promova a aquisição de conhecimento. Alguma atividade, criação do jornal, então, alguma atividade que envolva a arte, que também proporcione um aprendizado. E, além do mais, ele fala que tem que ter uma diversão. Isso é bem característico, né? Arte, aprendizado, diversão. É bem característico, assim, em parte da proposta da BNCC. Então, pensar nisso daí. Então, quando ele fala num pensar crítico, reflexivo,
Significa o seguinte, que a gente tem que olhar para aquilo que a gente está fazendo com um olhar crítico e refletir sobre o que nós fazemos. E que não é fácil, gente. É uma coisa que eu falo assim, que não é simples, né? Não é simples fazer isso. Então, você olhar com pensar crítico para o que você faz e refletir sobre aquilo, né? Os meios digitais, né? Os meios digitais também é o que a gente está falando. São os diversos meios de divulgar a ciência. E que vem ganhando assim, um espaço grande, né? Tornando os maiores canais de informação. Isso aí já é a reclamação que os professores geralmente têm da questão do uso do celular. Por quê? Os meninos usam o celular e eles sabem de tudo, tudo. Às vezes eles sabem menos da aula que o professor está falando, mas eles sabem tudo o que está acontecendo. Então, esses meios tecnológicos, o que acontece? Eles parecem que faz uma segunda escola, né? Parece que ele faz uma segunda escola. Tem a escola lá, que o professor ministra as aulas e usa de toda a metodologia para ensinar, mas tem também o que acontece? Os meios de comunicação que traz também uma outra aprendizagem. Então, aí ele fala isso, olha, os diversos meios digitais de divulgar a ciência vêm ganhando espaço, tornando um dos maiores canais de informação responsáveis para discutir os avanços científicos e tecnológicos, oportunizando uma formação científica que possibilite ampla familiarização com conceitos científicos por parte da população, por apresentar uma linguagem mais acessível a todos. Então, tá vendo? Parece uma outra escola. Assim, dessa maneira, né, o que acontece? O docente, né, precisa estar ligado nesse novo formato, esse novo formato de sociedade, a preocupação da sociedade, né? Então, ele deve estar ligado à elaboração de um novo formato de estratégia de ensino, com a utilização de novas metodologias, quais? Como o desenvolvimento de um livro, um documentário, uma peça de teatro, entre outros recursos. Também são instrumentos que podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem, e que possuem grande relevância de demanda de interesse de adequações do modelo de educação atual. Aí, quando ele dá essa sugestão, gente, é porque, veja bem, na elaboração de um livro, na elaboração de um documentário, na elaboração de uma peça de teatro, é possível envolver os meios tecnológicos, né? Então, além de envolver coisas do senso comum, do cotidiano, você pode envolver coisas da sala de aula e coisas tecnológicas, envolver a tecnologia. Então, por exemplo, lá na questão do livro. Então, construir um livro hoje, será que era só escrever o livro lá, como antigamente o pessoal fazia manuscrito, ia escrevendo, escrevendo, escrevendo? Não, hoje tem muito mais coisa que você pode colocar no livro. Você pode inserir figuras, precisa do meio tecnológico. Você pode fazer um desenho diferenciado, com a ajuda da tecnologia. Você pode inserir um monte de coisa no livro que, em outras épocas, as pessoas não inseriam, talvez por falta do recurso tecnológico. Quando se fala de documentário, é a mesma coisa. Você pode usar filmadora, né? As filmadoras do celular, você pode usar determinadas coisas, então você está usando o meio tecnológico para fazer alguma coisa que vai de encontro à aprendizagem. Peça de teatro também, você pode usar tanto os recursos do dia a dia, do cotidiano, como recursos tecnológicos. Então, essas sugestões, elas são boas também para o desenvolvimento das estratégias de ensino. Às vezes quer fazer um projeto, né, um projeto nesse semestre. Qual que é o meu projeto? Meu projeto será fazer um jornal. Então, os alunos vão ajudar a elaboração do jornal. Cada um no seu nível, né? Cada um no seu nível, porque se tem alunos de diferentes anos, de diferentes idades, tem que ser cada um no seu nível. Aqui também, gente, eu volto a falar da questão da formação, a formação da graduação. Então, aí não tem ainda, né, assim, a introdução à tecnologia.
Por exemplo, no nosso curso de matemática já tem uma disciplina que fala sobre as tecnologias. Ou melhor, nós temos 2 disciplinas falando das tecnologias, onde os professores, os alunos futuros professores, eles aprendem a elaborar atividades usando a tecnologia, né? E o que acontece? E aprendem também a escrever sobre elas. Então, além de produzir o texto, né, que eles fazem, eles ainda têm que apresentar a tecnologia ligada àquela experiência. Então, essa é uma disciplina de 2 semestres, né, que os alunos vêm gostando muito, eles criam muitas coisas dentro dessa disciplina. E aí, depois, eles vão passando para outras disciplinas, levam essas ideias para os estágios, né? Então, leva para a escola, quando vai ajudar o professor. Então, é bem interessante isso daí, mas a formação inicial, ela ainda está deixando a desejar com relação a isso. E que? Ainda continua falando lá. O ato de educar. Essa parte que ele trata, ele busca muito subsídio nas ideias de Paulo Freire. Porque tem aquele livro Pedagogia da Autonomia que todo professor podia ler para pensar na sua prática educativa. É um livro bem pequenininho, né? E ele vai falando de diversas coisas durante o livro, né? Durante a leitura do livro. Você vai ouvindo várias coisas. Aí ele vai falar, por exemplo, dos saberes, vai falar da criticidade, vai falar da pesquisa, né? Então, ele vai falar um monte de coisa, da reflexão crítica. Então, é um livrinho assim que vale a pena ler no sentido de fazer alguma inovação, né? Que pode modificar a prática educativa. E aí ele fala ainda, ó, o modo como se pensa o ato de educar precisa refletir a necessidade de uma educação tecnológica que proporcione a possibilidade de mudança nas propostas pedagógicas. Tá vendo? Então, talvez, né, que tivesse na escola, talvez deva ter, não sei, aquele momento em que o aluno vai também criar usando uma tecnologia, onde o ensino tradicional dê lugar à interatividade. Então, essa interatividade é você proporcionar aprendizagem de conteúdos via uma ideia tecnológica, né? Algum aplicativo, alguma coisa que incentiva os meninos à inovação. Essa inovação também nos remete à complexidade da prática educativa. Então, eu vejo que para o professor não é uma coisa fácil. A formação desse professor mais antiga, né, não permitiu isso. Então, aí agora, de repente, o mundo muda, as coisas avançam, e aí a gente tem que correr atrás para poder ficar no mesmo nível, né? Ó, requer a transformação do olhar pedagógico, atuando com clareza ao posicionamento do educador diante de tais desafios. Então, a educação tecnológica, está vendo, ela está sendo cobrada, né? Está sendo cobrada da gente. É só de vocês não, de mim também, né? Ó, durante a nossa formação, com diferentes caminhos virtuosos, né? Então, o que acontece? Foi o que a gente estava acabando de falar, da formação científica. Parece que caiu a internet dela. Vamos aguardar um pouquinho que ela deve voltar. Caiu a internet de quem? Eu coloquei lá no chat sobre a pedagogia da autonomia, né? É um conceito desenvolvido, né, pelo Paulo Freire. Paulo Freire, lindo. Onde ele se baseia na ideia de que a educação deve ser um processo de construção da autonomia. Professora, eu tô lendo aqui porque caiu sua internet. A minha internet? A senhora sumiu. Eu sumi? Sumiu, é por isso que eu interferi, tá? Desculpa. Voltou? Voltou, pode continuar, tá? Ai, meu Deus. Isso. Então, o que a gente está falando. Então, a gente vê que tem essa cobrança, né, em cima da formação do professor e essa formação científica, né? Pois existem dificuldades de caráter institucionais. Então, aí, gente, são 2 problemas, né? São as instituições que não oferecem esse meio, né, na formação inicial, e também com relação à questão dos alunos.
Muitos não dispõem, muitos ainda resistem à tecnologia. Então, o que acontece? Mas ela é importante, exatamente no sentido de ampliar a formação do professor. Porque o que acontece? O mundo vai mudando e significa que os nossos alunos também vão sendo diferentes, né? Então, significa que a gente tem, como se diz, correr atrás. Aí, continuando ainda, né? Aí também, esses dois autores vão ainda continuar falando na perspectiva de Paulo Freire, né? Paulo Freire é um autor que eu gosto muito de ler. Quando você estava falando da pedagogia, da autonomia, por exemplo, eu gosto de todos os livros dele, mas eu gosto de ver a leitura também que as pessoas fazem dele, né? Porque o Paulo Freire, assim, você pode ler o Paulo Freire a vida inteira, e aí você ainda não se inteira das ideias dele. Aí ele está falando ainda, né, que refletir, né, sobre a importância do papel da educação na sociedade é uma coisa também que a gente precisa fazer constantemente, olhar para a sociedade e verificar o que ela está exigindo, né? Porque senão, o que acontece? Nós vamos formando pessoas, né, que ficam fora da sociedade, nós não criamos cidadãos, né? Então, toda vez a gente tem que fazer essa reflexão. Então, a gente tem que ter olhar crítico sobre o que a gente está fazendo e, além disso, fazer o quê? Olhar para o que a sociedade está exigindo. Aí ele fala também, né, que a educação científica, ela ganha importância como parte de uma educação para todos. Essa educação para todos é o que a gente estava falando anteriormente. Essa ideia que, quando eu falo que tem uma outra escola, essa escola dos meios digitais, né, tal, então, ela ganha importância como parte de uma educação para todos. Por quê? Por causa da linguagem, por causa do acesso. Hoje não está, quase todo mundo tem um celular. Pouquíssima gente hoje em dia não tem um celular. Quase todo mundo tem uma televisão. Então, são os meios que ela tem para fazer o quê? Ficar por dentro do que está acontecendo. Então, aí ele fala, educação para todos, uma vez que a partir dela a população toma consciência das complexas relações entre ciência e sociedade, de modo a considerar a ciência como parte da cultura do nosso tempo. Então, e essa ciência, gente, é vista em tudo que está em nossa volta. Essa ciência você está vendo. Então, não é uma coisa de livro, não é uma coisa que você tem que buscar, não, ela está próxima de você, ela está à sua volta. Ainda falando, né, da educação científica, o que ela possibilita? Ela possibilita participar das decisões de forma crítica, tendo compreensão dos processos da ciência no mundo em que vivemos. Lembrando que a formação da ciência, a ideia de ciência, ela vem do senso comum. Lembrando que as primeiras ideias de ciência, ela começa com a resolução de problemas. Então, eu tenho um problema, eu preciso resolver, eu começo a questionar, então eu começo a fazer ciência. Caiu a internet? Oi? Oi, professora, estamos aqui. Caiu não? Então não, né? É porque fez um barulhinho aqui, eu já levei um susto. Ó, aí ela fala assim também, se a gente considerar os meios mais promissores de difundir a educação científica, a gente acredita que esse meio é a escola. Então, a escola, ela vai mudando, né? O ensino é informativo para criativo e transformador. Então, por quê? É exatamente isso que a gente estava falando. É aquele olhar crítico que você olha e, ao mesmo tempo, olha para o que a sociedade precisa, e aí você faz o quê? Começa a criar meios dentro da escola de chegar ao que a sociedade deseja. Ó, não é uma tarefa fácil, né, gente? Uma tarefa difícil. E um dos viés dependentes dessa transformação é a própria formação dos professores. Tá vendo? Que tem seu espaço de legitimação científica. Então, a formação dos professores, ela está, assim, como se diz, sendo uma coisa que
é de grande necessidade que esse professor avance em termos de pensar nessa educação científica. Lembrando que, por exemplo, na sala de aula, né, quando você olha para a sala de aula, você podia pensar assim, eu posso fazer ciência sendo sala de aula? Pode fazer ciência em sala de aula. Por quê? Quando você faz uma pesquisa voltada para a educação, aí você faz perguntas, por exemplo, lá na sua sala, né? Aí tem um conteúdo lá, eu sempre quase sempre dou exemplo de matemática, porque eu sou matemática, mas o exemplo serve para todo mundo, tá? É você fazer uma pergunta sobre o que você está fazendo. Aí você vê um menino com a dificuldade de leitura do problema. Aí você começa a questionar, mas por que esse menino não sabe ler? Começa a questão aí, porque ele não sabe ler. Aí você nota que na sala tem mais gente que não sabe ler. Aí você começa a questionar, por que esses alunos não sabem ler? E aí você começa um tipo de olhar que leva um tipo de ciência, uma ciência da educação. Então, aí o que acontece? Mesma coisa, você pega uma operação, está lá uma operação de divisão. Ah, o menino não sabe fazer a operação de divisão, de nenhum tipo. Aí você pega um segundo, também não. Não, mas por que esses meninos não sabem fazer a divisão? Aí você começa a questionar. A divisão é difícil? O que precisa para fazer uma divisão? Como é que eu explico, como é que eu ensino a fazer uma divisão? Como é que eu vivencio uma divisão? Entendeu? Então, você vai questionando. Então, na sala de aula também, você pode, a partir do seu planejamento, das suas aulas, também pensar num saber científico. Então, é por isso que ele fala que a escola tem esse poder transformador. Deixa eu voltar aqui. Acho que passou duas. Aqui. É uma tarefa difícil, né? E a gente está falando que um dos vieses é a legitimação da educação científica. Então, essa legitimação, gente, significa que ela tem que aparecer lá no currículo, né? Tem seu espaço de legitimação, então ela tem que aparecer lá, de alguma forma, né? Não sei como, mas de alguma forma. Ainda continuando falando da educação científica, a gente está explicando o que ele chama de educação científica, tá? Aí ele fala que, em conjunto com a educação social e ambiental, dá oportunidade às crianças explorarem e entender o que existe ao seu redor, nas diferentes dimensões, humana, social e cultural. Tá vendo? Volta ao senso comum, como lá no início da minha fala, lá falando de Rubens Alves, né? Tá vendo? Volta lá no início. Então, tudo que está em seu redor, então, do cotidiano das pessoas, né? A educação científica também desenvolve habilidades, define conceitos e conhecimentos, estimulando a criança a observar, questionar, investigar, entender de maneira lógica os seres vivos, o meio em que vive, os eventos do cotidiano. Então, outra coisa também, essa observação, a criança tem muito esse poder de observação, ela fica olhando, depois diz alguma coisa para você. E aí, o que acontece? Essa educação científica, ela já começa com as crianças. Ganha um brinquedo. Aí esse brinquedo é um brinquedo que tem uma tecnologia lá. Ela começa a observar, começa a questionar, começa a investigar, para entender a lógica do brinquedo dela. Aí, com essa lógica, ela começa também a entender a lógica de outras coisas. E aí, à medida que ela vai observando o ser humano, ela também consegue ter uma outra lógica. Então, essa observação, o que acontece? Essa observação que tem um caráter científico, né? A ciência da observação. É uma forma, um tipo de pesquisa, a pesquisa que a gente faz somente observando. A educação científica também, ela estimula a curiosidade, a imaginação, o entendimento do processo de construção do conhecimento. Logo, investir no conhecimento científico contribuirá para que seus resultados estejam ao alcance de todos. E também, isso daí, vocês conseguem ver, e os alunos também na escola conseguem ver. Por quê? Estimula a curiosidade e a imaginação. O celular é uma grande fonte disso daí, né? De estimular a curiosidade e a imaginação. Eles ficam mexendo no celular, descobrem coisas que a gente, às vezes, tem um celular, não sabe nem usar direito. Mas a criança, o adolescente,
tudo que você perguntar, ele sabe. Então, estimula a curiosidade, tal, a imaginação. Então, é uma sociedade tipicamente tecnológica, né? Ainda falando sobre educação científica, né? Ela tem a função de desenvolver criticidade, pensamento lógico, capacitando o sujeito a compreender como a ciência é organizada, sua natureza, seus alcances, sua limitação. Então, aí também, suas limitações. Também aí ele vem falando outra vez, né? E através da criticidade, pensamento lógico, vocês estão lembrando lá no início que é uma das capacidades, das habilidades para resolver problemas. E a gente viu que a ciência nasce no senso comum. Desse modo, auxilia os cidadãos nas tomadas de decisão em uma sociedade tecnológica, com base em dados e transformações, levando-os a compreender a importância da ciência no cotidiano, tá vendo? Então, o que o Rubens Alves fala lá atrás, tá vendo? Ele é uma coisa muito importante por isso, que o cotidiano é a origem dessa ciência, tá vendo? A importância da ciência no cotidiano. É um vai e volta. Você imagina o que você conseguiu na observação e depois volta com aquilo lá também para o cotidiano. Além de que apresentar uma formação de recursos humanos para as atividades de pesquisa em todos os setores profissionais. Foi o que eu estava dizendo. Então, não posso fazer pesquisa na sala de aula? Posso fazer pesquisa na sala de aula. Posso, a partir do meu plano de aula, fazer uma pesquisa? Posso também. A partir do meu plano de aula, eu posso achar uma pesquisa, pensar numa pesquisa. E transformar isso em um saber científico, né? Portanto, o conhecimento científico apresenta-se como alicerce do conhecimento, sendo considerado como grande ferramenta para a transformação do ensino, desde sua apropriação e uso ocorra de modo inteligente, que a sua apropriação e uso ocorra de modo inteligente. Então, isso aí também, lá atrás, o Rubens Alves também já falava, né, dessa maneira da gente ver as coisas, né? Como que a gente vê? Como que a gente faz, né? A escola tem como tarefa a produção sistemática do conhecimento. Aí, como ela tem essa tarefa, então, essa tarefa, ela começa com a observação. Ela começa pensando no que acontece no cotidiano dos alunos, no cotidiano da escola. Mas é preciso, sobretudo, que o educando vai assumir o papel de sujeito à produção de sua inteligência no mundo, e não apenas o recebedor, daquele seja transferido pelo professor. O Paulo Freire, também, né, nesse livro lá, Pedagogia da Autonomia, né, aí o que ele fala? Ele fala muito sobre isso daí. E o que acontece? Ele não pode ser só recebedor, então ele tem que ganhar autonomia, né? Ele tem que ter uma autonomia sobre o conhecimento dele, sobre a aprendizagem dele. E isso, gente, eu acho que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E isso aí também, eu acredito que só é conseguido com algum tipo de metodologia que tire eles daquele ambiente, como se diz, parado, para um ambiente que ele, como é que ele fala? Que ele sai do senso comum para outros lugares. A escola, sob esse ponto de vista, não é mais lugar da informação e da reprodução de uma ideologia dominante. A escola se constitui em um espaço aberto onde o educando se instrumentaliza para sua transformação em desenvolvimento com a comunidade. Então, veja que a escola está mudando, o jeito da escola, né, desse ponto de vista. O que acontece? A escola precisa mudar, a gente precisa mudar, eu preciso mudar. Então, para poder ver uma escola de forma diferenciada. Fazer com que os alunos formem e comecem a construir uma escola de forma diferenciada. Então, veja que a preocupação é uma preocupação de todos. E aí, ele ainda vai falando assim, ó, o que você estava acabando de falar agora. Ainda nessa relação entre ensino e conhecimento, o educando e conhecimento, na relação entre ensino, conhecimento e educando, é preciso reconhecer o ponto de vista do educador,
que se entende mediador nesse processo de ensino. Então, o que acontece nesse processo de ensino e aprendizagem? Então, geralmente, o que a gente faz, eu falo isso, gente, porque acontece comigo, acontece com meus alunos, então a gente vive falando sobre isso. Então, a gente quer fazer tudo para o aluno, a gente quer explicar tudo lá no quadro até o aluno aprender, mas o aluno não aprende. Ele aprende se ele quiser. Então, o que acontece? Mas a gente quer dar tudo pronto. E aí, o que acontece? E a gente deixa esse papel de mediador, porque a gente faz tudo, a gente quer fazer tudo, entendeu? Então, a gente acaba largando de lado esse papel do mediador. Enquanto o aluno deveria estar fazendo, e a gente mediando. Fazendo o quê? Ajudando ele a pensar, ajudando ele a pensar em determinados conteúdos, a pensar numa estratégia, tal. Não, a gente quer fazer tudo. E aí, a importância desse deslocar, né? Você sair do quadro e trabalhar com os alunos através de algum outro projeto, sendo mediador, é o que vai fazer o aluno construir sua autonomia. Ó. A importância da busca constante pela autonomia dos educandos. Então, ele vai conseguir autonomia dessa maneira, ele tem que fazer, ele tem que aprender, ele tem que vivenciar, ele tem que viver a escola, né? Então, para isso aqui é uma fala também do Paulo Freire, né? Para isso é preciso pensar certo, é uma coisa que eu até gosto muito. Que nas palavras de Freire implica em um compromisso do educador com a consciência crítica desse educando, uma vez que a superação da ingenuidade não é um processo que se faz automaticamente. Então, por isso, que o nosso papel na sala de aula não pode ser o papel de dar tudo pronto. É um papel que a gente tem que arranjar uma metodologia de modo que os meninos têm que ser envolvidos naquela metodologia para eles adquirirem a aprendizagem e conhecimento. Entendeu? Então, eu não posso ficar fazendo tudo com o meu aluno. Então, é exatamente por causa disso. Ó. Ele precisa construir a sua autonomia. Pensar certo do ponto de vista do professor, também, né, ele vai falar duas coisas. Do ponto de vista do aluno, então o aluno tem que dar um jeito aí de não ficar copiando o quadro. Do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum, no processo de sua necessária superação, quanto o respeito ao estímulo da capacidade criadora do educando, tá vendo? Então, o professor, o que tem que acontecer? O que a gente já acabou de falar, né? Ele não pode ser aquele professor que fica só explicando lá no quadro. Ele tem que arranjar atividades que o aluno faça o quê? Ele tem que acreditar na capacidade criadora do educando. Ele tem que ter respeito e acreditar nisso daí. Se ele acreditar nessa capacidade criadora, ele vai ver que ele vai se sentir mais feliz, os alunos talvez tenham mais aproveitamento. Gente, isso aí eu falo para vocês que é uma coisa que não é fácil. Isso aí é uma coisa que não é fácil, porque a gente fez de uma formação que o quadro era o principal instrumento. Quadro e giz. E hoje em dia, surgiram tantas outras coisas, né, que isso aí ficou para trás, né, Então, aqui ele vai falando, né, ele vai falando das ideias que vai acontecendo. Ó. Como que deve ser a prática educativa? A prática educativa é tudo isso, olha aí. A prática educativa é afetividade, é alegria, é capacidade científica, é domínio técnico a serviço da mudança, ou, lamentavelmente, da permanência de hoje. Aí você pode escolher, tá vendo? Olha que o Paulo Freire já escreveu isso já faz tempo, hein? E ele já falava que precisava sair do lugar. Assim, o ato de aprender não se constitui em transmitir, mas em uma relação de construção e reconstrução. Constatação para mudança. Esse processo não se consolida sem a abertura ao risco e à aventura do espírito. Então, tá vendo? Os alunos têm que aventurar em cima das atividades. Aí ele fala ainda, né? O Paulo Freire. Ensinar e aprender exige um esforço metodologicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo com empenho
igualmente crítico do aluno, de ir entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou a professora deve defragrar, tá vendo? Então, você tem que procurar nós temos que procurar uma metodologia que faça isso aí com o aluno. Que ele entra, né, que ele vai entrando como sujeito de aprendizagem. Aí, fechando a educação científica, né, ele fala que uma educação científica suficientemente capaz de se aproximar das particularidades do ensino, das experiências geradas para um público, vislumbrando uma educação formadora em que o sujeito é capaz de dialogar com as informações científicas que norteiam o seu contexto de vida. Isso aí é mais ou menos o que ele chega a uma conclusão. Ele pensa que essa educação científica, ela consegue fazer isso. Os conceitos e conteúdos são carregados de sentidos significados, e eles não se fecham em delimitações conceituais desconectados do todo. Aí eu volto novamente pensando lá atrás. O que é preciso para mim fazer ciência, né? O que é preciso para mim resolver problemas, né? Então, olha aí, toda vez, conteúdos são carregados de sentidos e significados. E eu não posso perder isso de vista, né? E, por fim, podemos dizer que a educação científica, podemos dizer que uma educação científica de professores privilegia, primeiramente, uma abertura para a compreensão desses conceitos científicos, em constante processo de elaboração e ressignificação, a partir de situações e contextos que dialogam e aproximam o criador do educando seu cotidiano. Então, ele fala isso, né, e eu acho que nós, professores, devemos pensar muito pensar crítico, né, como diz o Paulo Freire, pensar crítico sobre o que a gente está fazendo e refletir sobre o que a gente está fazendo, para chegar nesse ponto aí. Aí, finalizando, gente, eu agradeço por vocês terem ouvido. Professora, obrigada. Só fazendo um apanhado na fala da senhora, sobre essa construção do pensamento científico. Para a senhora sair, é só clicar em parar de compartilhar. Parar de compartilhar. Isso, bem baixo lá. Isso, professora. Para construir esse pensamento científico, né, inicia-se com perguntas, na tentativa de resolver um problema, né? Mas a gente tem que, assim, isso para a gente, para essa construção dessa formação nossa, né, em serviço, estamos trabalhando, a gente tem que estar alimentando para construir esse pensamento científico, né, de uma forma crítica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar isso para a sala de aula, para ajudar a fazer com que os nossos alunos, eles cresçam com essa formação. E, para isso, eles têm que começar a estranhar, temos que fazer com que ele olhe o local onde ele está com estranheza. E aí, muitas vezes, a gente acaba... acho que a nossa própria formação é de dar resposta. Exatamente, é o que a gente estava falando, de dar resposta. Todo momento respondendo, parece que a gente fica assim... desconfortável se a gente deixar o aluno ali na dúvida. Parece que a gente não está fazendo a nossa função. Exatamente, tem essa impressão, esse sentimento. Aí a gente já tem que dar aquela resposta. E, ao contrário, a gente não pode fazer isso. Não, você tem que questionar o aluno. Quando ele era para você como uma questão, você questiona ele também. Isso, né? Então tem que estar questionando o tempo todo. E aí eu achei interessante que a senhora trouxe um pouco das salas multisseriadas, né? Eu sou encantada com uma sala multisseriada. Eu não dou aula não multisseriada, não, mas quando eu vejo o trabalho que os professores fazem, gente, vocês têm o meu respeito. Pois é, todos os professores aqui trabalham, né, nas salas multisseriadas. Ao todo, são 21 professores, mas aqui hoje não estão todos, né? Tem professores que estão em sala de aula, participando de conselho de classe, outros dando aula,
né, em turmas muito seriadas. Então, assim, eu sei que tem pessoas que criticam, mas critica quem não conhece. Exatamente. Né, as salas muito seriadas. E, assim, falando de formação de professores, a gente sai de uma formação da universidade, muitas vezes nem ouve falar em salas muito seriadas. E acaba dentro de uma sala para trabalhar. Então, essa construção desse saber de como trabalhar é só pisando. Na sala de aula, é no dia a dia para você construir esse novo modo de trabalhar. É por meio da experiência, por meio da ajuda de um colega, de outro, para poder você conseguir trabalhar. A gente vive uma realidade, a gente trabalha com ensino médio muito seriado. Nossa, eu fiquei muito curiosa de saber como que é esse ensino médio muito seriado. Eu fiquei muito curiosa. A gente tem turma com segundo e terceiro junto, outras primeiro, segundo e terceiro junto. Então, depende do quantitativo de alunos, né? E aí você falou da questão do currículo. A gente tem disciplinas, né, que disciplinas saberes do campo. E nós temos um trabalho, um projeto que é Campo Lugar Onde Vivo. Inclusive, ele é objeto de estudo da minha tese. E onde a gente trabalha com projetos que vêm deles, da curiosidade deles, de pergunta deles sobre o dia a dia. Então, vocês já estão fazendo a ciência. Isso, fazendo a ciência, porque parte do senso comum, lá da experiência deles, do saber deles, a partir daí a gente... E caminhando para uma educação tecnológica. Também, né? Então, como se diz, a gente vem tentando renovar essas salas muito seriadas, tá? E aí eu agradeço imensamente. Agradeço a vocês também pelo convite. Tá, imensamente a sua fala. Todo momento a gente ia remetendo, né, ao nosso trabalho. Dia de quinta-feira os professores estão bem cansados, né? Amanhã já tem que levantar cedo. Então, assim, eu sei que é o tempo todinho eles remetendo a experiência deles, ao dia a dia deles em sala de aula. Então, obrigada pela fala da senhora. Não, só uma pergunta. Essas turmas, a aula delas é durante o dia ou é à noite? Nós temos 10 turmas. 10 turmas? 10 turmas de manhã e 3 turmas à noite. Ah, sei. Porque... Aí eu espero um dia poder conhecer a escola de vocês. Pois é, a Sandra, que é minha orientadora, ela fica assim, apaixonada, né? Ela fica encabulada, né? Mas, nossa, sala muito seriada, no ensino médio, porque até então, as salas muito seriadas, ela vem lá do fundamental, fundamental, né? Do primeiro ao quinto ano, né? Mas no ensino médio, de certa forma, é uma novidade. Diomaria levantou a mão aí, você quer falar, fazer uma pergunta? Diomaria, você está me ouvindo? Acho que ela deve ter levantado a mão por engano. Então, assim, mas a gente vem tentando, professora, sair dessa caixinha, desse formato que todo mundo vê, né? E a gente vem criando coisas novas, coisas inéditas. Eu falo para os professores que o que a gente vem fazendo é algo inédito, que a gente pretende mostrar isso mundo afora. Deixa eu falar. Você está fazendo o doutorado nessa linha. Eu penso que é assim, além de fazer o doutorado, você tem que publicar. E tem que publicar, assim, além de livros, você tem que publicar muitos artigos. Publica artigos, parceria com os colegas, entendeu? Mas publicar, senão as pessoas não veem. Os artigos, as pessoas veem melhor do que o livro. Sim. Porque você pode publicar em periódicos. Uhum. Então, aí o nosso caminhar está sendo para isso. Tá? Então. De estar produzindo artigo e divulgando o nosso trabalho. Esse ano a gente está nessa fase, né, de estudo mesmo, né, e desenvolvendo os projetos em sala de aula. Ano que vem, a gente vai estar se organizando para escrever esses artigos, né, a partir desse trabalho que vem sendo realizado, e vai sair um monte de artigo aí, se Deus quiser. A gente vai estar buscando, né, esses professores que estão contribuindo com a gente para ajudar a indicar para publicação.
Sim. Tá? Então, qualquer coisa, pode contar com a gente. Tá bom, professora. Agradeço muito, tá bom? Eu agradeço também. Então tá, obrigada. Nada. Boa noite. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito.